Alô você que nos acompanha pelo YouTube, no nosso canal Alisson Gonçalves e por todas as plataformas tocadoras de podcast. Está entrando no ar o seu podcast preferido da sua manhã de domingo, o nosso Dois Dedos de Prosa. Então você já sabe, bota a mão na cabeça que vai começar. O meu convidado de hoje é o queridíssimo amigo, conterrâneo, contemporâneo, doutor, mestre, bacharel em Direito pela UFBA, advogado, membro da Academia de Letras de Ilhéus e da Academia Grapiúna, que é sediada em Itabuna, escritor e coordenador de assistência técnica e inclusão socioprodutiva, responsável aí pelos Centros Públicos de Economia Solidária do Estado da Bahia e também membro e organizador do Festival Literário do Sul da Bahia. Meu querido amigo Éfison Lima, seja muito bem-vindo a este encontro, a este programa que tem a missão de espalhar amor e inspirar pessoas a partir de histórias potentes, de pessoas que venceram todas as expectativas, todas as perspectivas e estatísticas, que furaram a bolha e que com sua história de vida e de superação inspira e incentiva outros a seguir o mesmo caminho e a mesma trilha de sucesso. Seja muito bem-vindo, meu amigo, que alegria ter você aqui comigo. Um prazer enorme, querido Alisson Gonçalves, um prazer enorme estar aqui no Dois Dedos de Prosa e recuperar as memórias afetivas, memórias felizes, mas também desafiadoras na nossa caminhada. Então, relembrar esses momentos será assim, muito especial. Estou muito feliz de estar aqui desde os primeiros momentos, quando entrei, uma energia muito boa e espero que as pessoas que estão nos assistindo também sintam-se tocados por essa emoção. Que massa! A gente já vem há algum tempo planejando, né, esse encontro nosso, esse bate-papo, essas ideias, e quando eu lhe vi eleito membro da Academia de Letras em Ilhéus, eu mandei rapidamente para a diretora-presidente, coordenadora do nosso programa NIED, eu disse, esse cara é um cara extraordinário, tem uma história de vida assim muito bacana, conheço a CEPA, vi começar os primeiros passos no processo de militância e transformação de vida, e acho que se ele topar, é uma fonte poderosa e que tem muito a agregar na vida das pessoas, porque quem faz programas como a gente, Éfison, quem está no digital como nós não estamos por nós, é pelo outro. Né? Então, cada história dessa que a gente tem a oportunidade de apresentar, alcança o coração de alguém, motiva e inspira alguém. Né? Então, a gente ajuda a construir uma mentalidade de superação, de motivação nessas pessoas. E talvez você não saiba, e eu vou dizer agora, você que nos acompanha no nosso Instagram, no @alisongonçalves.ba, você que nos acompanha em todas as nossas redes sociais, conhece parte da nossa trajetória de vida, né? Eu sempre coloco que vim de ajudante de posto de oficina Lava Jato e de cobrador de ônibus autoridade de Estado. Você sabe que a nossa trajetória passou pelos movimentos sociais e começou no movimento estudantil. E eu sempre conto para os meus amigos mais próximos que a única derrota que eu sofri em eleições no período estudantil foi exatamente uma derrota articulada por você. Eu me lembro que saí do Colégio Paulo Américo, né, onde a gente tinha uma liderança assim, muito forte, onde nós passamos ali 4 anos estudando e sempre liderando e construindo lideranças, e quando a gente vai para o Colégio Modelo, no primeiro ano do ensino médio, mais ou menos ali, iníciozinho do anos 2000, você estava saindo do ensino médio, e a gente chegando, né, você tinha implantado o Grêmio Estudantil ali no Colégio Modelo, fez um trabalho muito forte, uma atuação muito forte, pega um menino lá da roça, lá de Ponta do Ramo, né, Franklin, calado, como o jornal deu a nota, me lembro a época, e eu perdi uma eleição, acho que por 94 votos. Menos, né, 64. 64, não foi? Mas, de fato, foi um reconhecimento do seu trabalho, que passou ali 3 anos militando na educação pública, e me alegra muito ver onde você chegou, porque você, assim como eu, assim como você, nós somos produtos da escola pública. Alisson, agora, apesar de ter comemorado aquela vitória,
uma coisa que eu nunca falei, mas talvez nós precisaríamos ter perdido. Talvez acho que foi até uma infelicidade termos vencido. Nós não conseguimos dar consequência Ao seu trabalho. ao trabalho. Da- Não o do seu meu grupo, trabalho, né? Que- Mas nós não conseguimos dar consequência. Eu acho que é uma vitória para o momento jovem, né? Isso nós estamos falando em 2003. exatamente. Estamos falando em 2003. E representativa, mas também eu acho que demonstra também uma nobreza da sua parte, que você reconhece isso. Também eu acho que é bem tranquilo esse processo todo, né? Depois eu não quis mais, viu? Porque perder Né? é ruim. Perder é Foi, muito ruim. Depois mas eu foi uma não quis. eleição, Eu não talvez, disputei nunca mais. mas foi uma eleição assim, muito gostosa, muito disputada, de algum modo até mesmo com uma certa interferência política local, Sim. né? Porque aquela eleição ali representava muito, de algum modo, uma representação do próprio poder público municipal. Jabes Ribeiro, que hoje é meu confrade na Academia de Letras de Ilhéus, e eu tenho muito carinho por ele. Eu penso assim, nós fomos a última geração verdadeiramente atuante do movimento estudantil em Ilhéus. Né? Nossa geração foi a última geração. Verdadeiro, todo respeito a quem está lá, a quem ainda faz a luta, né? Mas assim, de lá para cá eu não me lembro de um momento que a cidade tenha vivido, né, a efervescência da disputa da consciência coletiva, da construção de saberes coletivos para a disputa dos espaços de poder, em detrimento daqueles que precisam. Porque o rico não precisa da educação pública, não precisa do transporte público, não precisa da saúde pública, porque o dinheiro dele compra tudo neste plano. Né? Quem precisa do serviço público com qualidade são aqueles que vêm de onde nós viemos, né? Aqueles que estão postos à margem de um núcleo ou de um pequeno e seleto grupo que tem, eu digo sempre, Jefferson, não há maldade alguma no indivíduo nascer rico, né? Também não há culpa nos que nascem pobres. Agora, quem ocupa espaços de gestão pública, quem ocupa espaço de poder precisa gerir para os que mais precisam, porque aqueles que têm um poder aquisitivo maior, já têm benefício suficiente que os seus recursos podem comprar, né? E quando pessoas como nós, e tem muitos Jeffersons por aí, né, tem apenas oportunidade, vai lá e faz gol de placa, vai lá e bota para derreter. Só tem uma, não é? Não tem duas possibilidades. É interessante isso, porque ontem eu estava refletindo com uma pessoa sobre uma moça que passou na UFBA para o campus de Camaçari e está desistindo. E eu refleti assim, no meu ano, quando eu passei para cursar Direito na UFBA, eu não tinha outra oportunidade. Era aquela e era aquela mesmo. Eu tinha que vir. Ou vai ou vai. E aí eu refletindo, né, assim, mas que coragem eu tive de ter vindo, né, tentar sorte em Salvador. É porque eu não tinha parente, né, aqui em Salvador. Então, mas é isso, são desafios, né? Então, geralmente as oportunidades, quando aparecem, que não são sempre, tá? Que é importante deixar também registrado. Acho que de onde nós viemos, querido Alisson, nem sempre as oportunidades estão pipocando, né? Verdade. Então, eu sempre penso o seguinte, por que eu estou aqui vivo e meus irmãos estão vivos? Porque tantas famílias em Ilhéus, nos morros, nas periferias, tiveram seus filhos ceifados, e por que não da minha família, certo? Porque minha mãe não chorou a morte de nenhum filho, certo? E por que tantas mães em Ilhéus choram? Eu tô pegando aqui Ilhéus que a situação é traumática mesmo. E quando eu comparo de onde eu venho, né, do Alto Coqueiro do Basílio, e vejo, por exemplo, tem um rapaz que fez parte da chapa do Grêmio Estudantil, da chapa que venceu, que o pai dele foi assassinado. Eu vi quando o pai dele foi assassinado. Eu tenho dito isso, que lamentavelmente a maioria dos nossos contemporâneos, por falta dessa oportunidade que lhes foram roubadas, né, ou estão presos ou estão mortos. Tem muita gente boa, tem muita gente que conseguiu furar a bolha, que conseguiu sobreviver, que conseguiu mais uma vez, venceu quando era apenas o espermatozoide, a corrida pela fecundação do óvulo de manhã, né? Venceu os 9 meses de gestação, venceu sobreviver nessa selva, não é? Mas que também venceu a falta ou a escassez de oportunidade, né? Tem muita gente boa no serviço público, na segurança pública, no comércio, enfim, tem muita gente boa, mas a grande esmagadora maioria, lamentavelmente, ficou
pelo caminho, não é? Mas que bom que hoje estamos aqui Pois em é. 10 de agosto, que foi num 10 de agosto que você sai de Itapé, você estava contando aqui, a gente batendo um papo, né? Para o Basílio, para o Alto do Coqueiro, para a cidade de Ilhéus. Então, Éfeso, por trás de cada trajetória extraordinária, né? O Éfeso não nasceu desse tamanho, não nasceu doutor, tem um preço de uma luta que só você e poucas pessoas sabem. Há sempre um prólogo assim repleto de sonhos, né? De aprendizados, mas também de coragem, como você acaba de dizer. Quanta coragem a minha, né? Então, transporte a gente para esses primeiros raios de sol na sua vida, né? Lá atrás, nessas condições de vida, de luta pela sobrevivência e compreendendo que a educação era o único caminho. Compartilha com a gente uma memória de sua infância ou da juventude que tenha sido assim um silencioso catalisador, acendendo a chama do propósito de vida que hoje te ajuda a iluminar outras vidas. Eu vou te contar uma outra. Eu aprendi a ler aos 10 anos de idade. Uau! E aprendi, eu já estava na escola, mas tinha muita dificuldade. Eu sempre fui um jovem muito disléxico. Eu falava paia para dizer praia, pato para dizer prato. A primeira palavra que eu li foi jarra aos 10 anos de idade em casa. Como eu não estava conseguindo desenvolver a leitura na escola, eu fiz um esforço pessoal. Não é possível que eu vou continuar sem saber ler. E aí li a palavra jarra pela primeira vez aos 10 anos de idade, e é como se eu tivesse feito a leitura do mundo. A partir daí, nunca mais repeti um ano na escola. Comecei a mudar minha vida completamente. Pude sonhar melhor, pude realizar sonhos, pude concretizar sonhos meus e de tantas outras pessoas que, de algum modo, onde eu pude contribuir, tenho contribuído para que outras pessoas possam estar onde nós chegamos, querido Alisson, porque também todo o processo nosso tem uma questão do individual, mas também tem todo um processo coletivo. Sim. Eu não posso continuar sendo uma exceção, né? Nós não podemos continuar sendo as exceções. Nós gostaríamos que essa métrica se repetisse para tantas e tantas outras pessoas. Então, eu acho que o primeiro fato assim bem curioso é aos 10 anos de idade, quando eu consigo ler pela primeira vez, a palavra jarra. Aprendi já tarde. Tá? Então, veja que logo um ano depois, por coincidência, e foi muito importante ter lido, por coincidência mesmo, aprendido a ler, fui morar, saí de Itapé, 10 de agosto de 1995, e fui morar em Ilhéus, no Alto do Coqueiro. Tá? Minha mãe foi trabalhar na Feira do Malhado, em uma barraquinha, que inclusive, olha, com a morte do ex-prefeito Antônio Olímpio, eu fui relembrar esse fato, que Antônio Olímpio era o prefeito, e por a necessidade de urbanizar, de modernizar a feira, a barraca da minha mãe e de tantas outras pessoas foram retiradas. Minha mãe, a força da militância, né? E a mulher empoderada. Minha mãe foi para a rádio protestar. E aí Antônio Olímpio, juntamente lá com o pessoal que gerenciava a feira, resolveram mudar e localizar alguns pontos para minha mãe poder comercializar, né? Vendia ali verduras e tal, que eram compradas e comercializadas. Tá? Então, aos 10 anos de idade, aos 11 anos de idade, saio de Itapé e vou morar em Ilhéus, no Alto do Coqueiro. O Alto do Coqueiro, um morro lá de Ilhéus, para quem não conhece a cidade. Ilhéus é uma cidade cheia de morros, né? E um morro popular. Né? Diferentemente de BH, onde alguns morros são de classe média, mas em Ilhéus, né, os morros geralmente são morros populares, um ou outro é mais de classe média, mas geralmente, e lá foi onde eu fui aprender, fui povoar. É interessante que eu saio de Ilhéus, aí no dia 10 de agosto de 95, num caminhão. Eu e meus irmãos, né? Meu pai fica, minha irmã também fica lá em Itapé, em Troncamento Itapé, e nós fomos morar em Ilhéus. Então, a luta pela sobrevivência. Eu me lembro 2 horas da tarde, o caminhão chegando, arrumando as coisas, as pessoas colocando as coisas, nos ajudando. Processo muito cooperativo. Subi, né? Eu me lembro como hoje, de short, chinelo e uma camisa verde listrada de forma horizontal.
cor sim, cor não. Verde e branca. Por isso que eu sou hoje torcedor do Palmeiras. Talvez. Aí, e aí, um momento triste, né? Porque eu deixava uma parte da minha infância, mas também foi um momento muito bom, porque em Ilhéus eu pude talvez estudar melhor em algumas escolas. A própria educação, o contexto educacional em 95, com 96. Eu fui estudar numa escola ali, Pequeno Davi, ali No Malhado. no Malhado, ali saindo para Barra, Sim, né? isso. Para Arara Barra. Então, que era uma escola que funcionava embaixo da Assembleia de Deus. Então, fui estudar ali, estudei a Na terceira e a verdade, quarta era o Parque série. Infantil, No Parque desculpe. Infantil. No Parque Infantil. Parque Infantil. A terceira e quarta série fiz ali. Foi muito bacana, foi muito bom. E depois fui estudar no Instituto Municipal de Ensino da Princesa Isabel. Outro fato curioso, você não perguntou não. Na quinta série, meu amigo Alisson, para eu estudar, eu usava farda pela tarde e meu irmão estudava à noite. Veja como são as coisas da vida, né? Acho que a nossa diferença é talvez de 1 ano ou de meses, né, de idade. Eu fiz 39, você tem 39, faz 40, né? E eu também estudei no EME da Princesa Isabel. Tive um problema de joelho, operei e tive que interromper o estudo. Não sei se no seu tempo já tinha a lanchonete de Seu Jurandir, em frente à escola. Tinha. No ponto de ônibus, onde quem podia cambiava o passe pela merenda. Ai, aquele espaço me serviu tanto. E você fala no processo, Éfeso, de cooperação. Essa questão da farda a gente conhece bem. Teve uma época da nossa vida que lá em casa só tinha uma calça jeans, uma para Rogério, meu irmão, e para mim. Você usava... A gente tinha que se alternar. Quando um ia para a igreja com a mãe, o outro não podia ir. Ou quando ainda era menor, ia de bermuda. Depois que foi ficando maiorzinho, não tinha como, né? Então, essas dificuldades todas. Mas você fala, já aí num processo de cooperação, mas também você fala de deixar de ser a exceção. E é essa a nossa missão de vida. Inspirar pessoas e ajudá-las a construir uma mentalidade que lhes dê a condição de compreender que elas são maiores e mais fortes do que pensam que são. Eu invoco muito o filósofo Descartes, porque ele diz assim, penso, logo existo. Não é? O livro da sabedoria milenar, num escrito do romano convertido a São Paulo apóstolo, ele diz, transformai-vos pela renovação de vossa mente. Não é? Então perceba, tudo é aquilo que a gente visualiza, mentaliza, cocria, e a ciência valida isso. O Dr. Napoleão Hill, né, um grande expoente do estudo do comportamento humano e da mentalidade humana, tem 2 teses extraordinárias, a sugestão e a autossugestão. Né? A nossa mente se concentra naquilo que ela visualiza e nós conquistamos aquilo que mentalizamos. O jogador de golfe, ele primeiro visualiza a jogada para depois executar. O jogador de futebol, quando ele caminha para a bola para chutar o pênalti, ele já desenhou na cabeça o que ele vai fazer. E assim deveriam ser todas as pessoas, com essa capacidade de conseguir pensar, de ser ensinada a pensar, porque o nosso cérebro é treinável. Né? E eu estou dizendo isso tudo para fortalecer o que você coloca quanto à necessidade de existirem mais doutores Éfeson Lima por aí. E ninguém chega onde nós chegamos, tendo vindo de onde nós saímos, se não tiver a ajuda das pessoas. E em algum momento da nossa caminhada, Deus colocou alguém, o universo conspirou, nosso coração desejou, e aquilo que a gente deseja, o universo se move, não é para nos conceder. Claro que tem a nossa parte. Você precisou sair de Itapé para Ilhéus, na primeira quadra da vida, aí você precisou sair de Ilhéus para Salvador, igual saiu de Itapé para Ilhéus, talvez até pior, porque agora sem os irmãos, agora sozinho, sem ninguém para lhe receber, mas sempre o universo colocando alguém no seu caminho, alguma coisa, alguém, não é, para se mover junto contigo, criar uma rede, uma tribo de pessoas que pensam e sentem e vibram na mesma sintonia. Então eu quero dizer a você que nos acompanha, você não chegou aonde chegou, se você já tem uma carreira de sucesso, por ser o retado e o porreta. Éfeso e eu poderíamos estar aqui dizendo isso. Nós chegamos onde chegamos, porque a nossa disposição, a transformação de mentalidade se uniu a pessoas que nós encontramos pelo caminho, com generosidade e disposição, para ajudar a outros a transformar as suas realidades. Ninguém pode morrer cheio de si mesmo. Ninguém pode morrer cheio do seu saber. Ninguém pode morrer cheio de todas as oportunidades. Nós precisamos morrer vazios.
nos esvaziar de tudo aquilo que nós temos, de conhecimento, de saber, de poder aquisitivo em detrimento do outro. Sem o que, a nossa vida não terá sentido. Não lhe adiantará ter todas as posses e saber do mundo, viver sozinho, isolado numa ilha. Nós somos seres sociáveis, precisamos de tribos, de comunidades. Então ajude a formar tribos de pessoas que têm potencial e muitas vezes só precisa da oportunidade que você tem se negado a dar. 2 dedos de prosa, muito bem. Querido, mas com tudo isso, nós já sabemos, né? Você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, Alisson Gonçalves, ativa o sininho, fica ligado porque a gente tem conteúdo diariamente no nosso canal no YouTube. Você que nos acompanha por toda e qualquer plataforma tocadora de podcast, segue a gente no @alissongonçalves.ba. Todos os dias um conteúdo poderoso, inspirador como esse, para ajudar a você e as pessoas que estão perto de você, para alcançar e aquecer o seu coração. Nós já sabemos que você saiu de Itapé para Ilhéus, que você morou na comunidade do Alto do Coqueiro, onde eu tenho muitos amigos, inclusive na Velosa de Cima, na Velosa do Meio, na São Mateus, filho de uma feirante, e aí tá posto de onde vem sua veia militante, você puxou a manhinha, né, com esse espírito revolucionário de indignação com as injustiças sociais. Mas se você pudesse, não, você pode. Você está falando agora para uma centena de pessoas, ou talvez 3 centenas de pessoas, ou centenas de milhões de pessoas que estão sendo alcançadas por nós. Quem é Éfeso Lima? Se hoje você fosse escrever uma lauda, um epígrafo, né? Se você fosse escrever... Quem é Éfeso Lima? O que você descreveria sobre essa pessoa? Esse ser humano? Eu brinco dizendo que eu sou o menor dos criados. Eu gosto muito de quando... É uma pergunta muito difícil, não é fácil. Essa pergunta, você se descrever. Porque, ora, você tem os elementos externos, né? Que as pessoas são mais perceptíveis, e tem os elementos internos, né? O Éfeso hoje é um jovem preocupado com o mundo, né? Mesmo que eu tenho os meus afazeres, mas esses afazeres são todos uma preocupação que precisa ele transbordar, precisa atingir outras pessoas, precisa ter sentido. A vida precisa ter sentido. Então, a vida, ela existe, né? Porque precisamos vivê-la, né? Apesar de ser um plano, mas vivê-la intensamente, viver com tesão, viver com ternura, viver com vontade e de forma muito respeitosa, né? Nós não viemos ao mundo para sermos infelizes. Então, eu faço da minha vida, apesar das diversos problemas. Depois, se um dia eu pudesse falar uma parte dos problemas que eu tenho, né, que eu pretendo um dia comunicar, as pessoas vão dar risada, né? E é isso, nós precisamos ser felizes e acreditar. Esse Éfeso, um Éfeso mais, né, que eu faz parte da minha vida. As outras coisas são consequências, né? Se Éfeso hoje é doutor, é consequência de todo esse processo que eu não deixei perder de vista. Se Éfeso hoje escreve, é consequência, né? Isso nós colocamos, essa semana mesmo eu escrevi um artigo, um textinho para falar sobre a necessidade do aeroporto de Ilhéus. E é interessante que eu coloco apenas para poder me identificar. E às vezes eu coloco esse que eu mencionei para você no início, o menor dos criados. Mas por coincidência, essa semana eu fui ler um texto meu, que eu fiz quando minha mãe faleceu, no ano passado. Porque é interessante, eu escrevo um texto para me despedir de 2021, é a última vez. Minha mãe está no quarto, eu estou na sala escrevendo no sofá, uma crônica para falar de 2021. E foi o meu último texto que minha mãe estava viva. Na semana seguinte, minha mãe faleceu. A vida também é fugaz, né? E aí, querido Alisson, nesse texto que eu escrevi sobre minha mãe, eu fiz questão de trazer aí toda essa descrição, né? Quem é Éfeso? Do ponto de vista desse sujeito, né, que é doutor, que é mestre, que é bacharel, que passou no exame de ordem em primeiro lugar, que fez isso, fez aquilo outro. Mas eu fiz porque ali eu precisava registrar, dizer assim, olha, eu sou essa mulher que lutou, teve esse sujeito. E tem 8
outros sujeitos são meus outros irmãos, né? Viemos de uma prole numerosa. Então, esse é o Éfeson de paz, bem tranquilo, né? Eu estou hoje dormindo um pouquinho mal, porque eu estou roncando. Vou diminuir meu pezinho. Mas sem nenhuma preocupação, certo? Não, Então, e essa pergunta, ela não é por acaso, tá? É porque as pessoas só enxergam isso. Né? A gente veste várias roupas. A gente veste a roupa, você no caso do doutor, a roupa do mestre, a roupa do coordenador da economia solidária, a roupa do escritor. Mas quando o Éfeson tá assim, peladão, e aí não é só no literal, tá? Quando o Éfeson tá assim, desnudo de todas essas togas, essas capas, não é? E não é capa no sentido de esconder ou maquiar algo, não é? O que sobra? Né? Porque quando a gente sai da porta de casa para fora, o mundo nos obriga a ser forte. A gente tem a mentalidade cauterizada desde a infância para não demonstrar fragilidade. Mas o líder é um ser solitário. Sim. Né? Na multidão dos conselheiros a gente encontra sabedoria, mas é no travesseiro que a gente resolve qual conselho ouvir ou assimilar com aquilo que é o nosso valor, com aquilo que é o nosso propósito, com aquilo que a gente acredita e precisa apresentar a decisão. Né? E esse solitário... Né? Eu não diria o solitário, me permita. Eu diria um sujeito que vive a solitude. A solitude. Eu nunca me senti solitário nessa vida. Não sei por quê. Mas às vezes a solitude vem, certo? Porque ela é necessária, você parar para refletir. É necessário, às vezes, você não querer ver as pessoas. É necessário você descansar, né? Mas solidão, nessa perspectiva da tristeza. Não, da individualidade. A solidão, quando eu falo, é na questão da individualidade. Então, nessa perspectiva aí, né? Então, é esse momento. Eu prefiro ser... É o Éfeson que eu, no meu caso, né? Eu não estou estimulando ainda mais quando eu vou beber, tomar minha cervejinha, né? Eu adoro estar livre de bem com a vida, eu adoro ir à praia, eu adoro ver verde, eu adoro ver mato, eu adoro, sabe, andar, eu adoro fazer muitas coisas, sabe, que isso que me dá. E adoro passar e sem ser reconhecido. Eu adoro passar pelos lugares e ninguém olhar para mim. E você hoje está acompanhando um 2 dedos de prosa potente e filosófico, tá? Extraordinário, assim, já me emocionei aqui diversas vezes viajando com a forma que Éfeson aborda com tanta leveza, né, a sua própria trajetória, mesmo nos momentos de dificuldade. Você diz aí de leveza, de vida, de intensidade, de tesão, né, de paixão, e eu me recordava aqui, enquanto você falava, de 2 aspectos. O primeiro é um pensamento atribuído a Dalai Lama, quando ele diz que o que mais o impressionava quando alguém lhe perguntou na humanidade, ele respondeu os humanos, né? Porque eles perdem toda a sua saúde para ganhar dinheiro, depois gastam todo o dinheiro para recuperar a saúde, vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Passam pela vida, né, assim, em outras palavras, no automático, deixando a vida os levar, envoltos num ritmo hipnótico, né, que é difícil de ser rompido se não houver uma transformação de mentalidade. E as pessoas dizem assim, não, a gente só vive uma vez, não é verdade. A gente só morre uma única vez. E morreu, passou, acabou, pelo menos neste plano aqui em que estamos, a matéria física, né? Mas viver, nós vivemos todos os dias. Então, hoje é um novo dia. É uma nova oportunidade de viver de maneira intensa. E às vezes nós nos privamos, guardamos raivinha, mágoa, chateação no coração, pensando que teremos todo o tempo da vida. A vida é agora, depois é nunca. 70% da nossa vida deve estar no presente. 20% apenas deve estar na perspectiva de futuro e 10% no passado. Então aproveita esse tempo, aproveita esse clima bacana, aproveita esse momento filosófico. Depois que terminar aqui, rapidamente, para você não desgrudar da gente, se você estiver na TV, vale. Põe o WhatsApp celular, manda um WhatsApp, diz para a pessoa que você ama, o quanto ela é importante para você. Éfeson acabou de nos dizer, escrevia, né, o fim do ano de 2021 e não sabia que pela última vez escrevia com a presença física de sua mãe. A vida é muito
muito frágil e nós não temos tempo a perder. Tira essa mágoa do coração, recompõe e refaz a história. Abraça teu filho, tua mãe, teu esposo, tua esposa, teu companheiro, tua companheira. Diz a eles a importância que eles têm na sua vida, porque depois que descerem à sepultura, não vai adiantar espernear, chorar e comprar um caminhão de flores. Não vai adiantar vestir a melhor roupa, porque nada mais poderá ser vivido. Aproveita esse tempo para agora. É isso aí. Querido, sua trajetória é de fato assim vibrante, viu? E você apresenta isso. Olha, se um episódio não der certo, não der para botar tudo, nós vamos ter que voltar aqui, não é, para fazer uma segunda parte. Sua história é assim de fato inspiradora. E desde o início da sua vida, né, num pau de arara, uma coisa assim que o Brasil já viu, né? O menino que sai do interior, vem para um grande centro e vence a vida e vence as dificuldades com alegria, não é? Festejando cada conquista e cada vitória. Mas desde as suas realizações acadêmicas, quando você vem para Salvador, passa para a Faculdade de Direito, para a Universidade Federal do Estado da Bahia, não é? Passando pela sua carreira, pela sua vocação e inspiração como escritor, como coordenador de projetos sociais, como homem público, agente de governo, como professor. Como é que todas essas diferentes facetas de sua vida se entrelaçam para moldar a sua visão de mundo e também o seu propósito de vida? Esse processo de formação, né, eu sempre falo o seguinte, que você não... Existe um processo de formação formal, que é esse que você comenta, da faculdade, da educação, da própria educação básica. E existe uma formação, querido Alisson, que é do dia a dia, é dessa vivência, dos dedos de prosa, é na mesa do bar, é dentro de casa, é na rua, é na feira. A feira foi meu maior laboratório, porque eu fui feirante, tá? Quando nós comentávamos sobre a venda do passe estudantil, eu trabalhava no final de semana para poder ter o dinheiro para comprar o passe estudante para estudar. E por que eu comecei a pegar o ônibus? Que na verdade saía do Alto Coqueiro para ir lá para a Avenida Princesa Isabel. Porque na verdade não foi seria tido um roubo, certo? Mas não houve necessariamente colocação de arma. Mas ali, como eu fui roubado, 2 rapazes mais fortes, eu menino, sei lá, 12, 13 anos, e aí eu comecei a usar o passe estudantil. Então veja que o Éfeson, então todas essas circunstâncias, né, é que modo, eu sempre pensei em servir, sabe? Então para mim, não são os bens materiais, né? Os bens materiais são consequências, certo? Mas só tem sentido eu ter feito a formação em direito se eu servir a sociedade, certo? Então, só me serve eu ser escritor, escrever poesia, certo? Se eu consigo, de algum modo, ajudar outras pessoas. Só me serve ser esse gestor público e graças à área que eu atuo. Olha, veja só, porque tem isso, viu? Olha a consequência, eu vou atuar no contexto da economia solidária, certo? Então, eu me lembro que meu ex-superintendente, Milton Barbosa, grande Milton Barbosa, ele falava o seguinte: mas você escolheu vir trabalhar na economia solidária? Eu tinha saído da faculdade de Direito. Eu tinha passado no exame de ordem, estava bem, certo? O mundo estava disponível. E aí eu disse, vim. Eu fui ser instrutor jurídico, atender associações cooperativas. Então, esse é o propósito, certo? E aí eu me senti bem, muito realizado. Hoje nós atendemos, sei lá, 2.000 empreendimentos né, no estado da Bahia. Então, mas é ajudar pessoas. E quando você chega lá na ponta e conversa com as pessoas, e as pessoas se realizam e tá tendo resultado, esse então é o meu propósito de vida. Como é que isso funciona na vida do sujeito? Né? Então, minha formação foi uma formação voltada para servir o público, certo? E todas as formações são assim. Certo? O engenheiro ele é formado, certo? Para construir uma casa, para construir uma praça, é para servir a humanidade, certo? O médico é para servir a humanidade, né? As conquistas, os bens materiais são consequências, né? Então é nessa perspectiva que se insere. Então servir, porque
É isso. A riqueza ela pode ser distribuída. A riqueza pode ser distribuída. Nós podemos viver melhores, certo? E o que você tem uma concentração, e as pessoas às vezes estudam mesmo. A primeira coisa que nós somos alimentados é qual profissão você vai escolher. Aí você vê por que as pessoas escolhem direito, por que as pessoas escolhem medicina e por que as pessoas escolhem engenharia. Verdade. E por que a educação hoje, pedagogia, letras, química, física, as licenciaturas despencam? As pessoas estão preocupadas em dinheiro, as pessoas estão preocupadas em servir a sociedade. Então o debate não é de que forma se as profissões podem contribuir, mas de que forma as profissões podem deixar as pessoas mais, do ponto de vista econômico, financeiro, sustentáveis. Para não utilizar. Então, essa foi minha formação. Então, de que forma essas coisas todas articulam na minha vida é uma preocupação pública, coletivamente, sabe? Então, assim, eu poderia ter saído e montado um escritório de advocacia. Eu poderia ter como minha aula de teoria de introdução ao direito. O professor falou, se você quer ser rico, para a turma, né? 50 pessoas. Se vocês querem ser ricos, vocês não vão ser servidores públicos. Vocês vão ser advogados, bem-sucedidos. E nós temos uma série de advogados bem-sucedidos, né? Muitos meus amigos são alguns advogados bem-sucedidos, tá? E é isto. E você sabe... Mas eu estou bem, viu? Estou feliz, É o que mais realizadíssimo. importa. É o que mais Adoro ir ao Basílio, dormir na casa de meu pai. Adoro. Em que pese ter algumas nuances de segurança, mas adoro ir ao Basílio e dormir na casa de meu pai. Né? Que era da minha mãe. E como são os retornos para lá? Os vizinhos, os amigos, aquela turma. Que assim, eu já não tenho muito mais contato com as pessoas muito eu não tenho muito contato com o povo mais da minha rua, certo? Eu já não tenho muito mais esse contato. Por questão de segurança mesmo, certo? Jefferson, eu não posso mais, não por causa de Jefferson em si, mas como eu sou uma pessoa afastada dali, sim. certo? É outra geração. Então as pessoas, então assim, porque uma das últimas vezes que eu andava muito na rua, teve um rapaz que me abordou. Não vou citar nome, então, porque já foi falecido e tal. Claro. Mas ele me abordou, certo? E era um rapaz, assim, extremamente perigoso. Então ele me abordou, pediu dinheiro. Então, em razão desses episódios, eu já fui me recolhendo mais e tomando cuidado, certo? Ele sabia que era minha família, que são meus irmãos, tudo mais, mas passado o tempo, né? Sim. Então, os meninos que atuam hoje no meu bairro e as moças também, já não me reconhecem mais, né? Como aquele rapaz que saiu dali, sei lá, com 21 anos. Hoje eu tô com 39 anos. Então... Eu vou muito a Ilhéus, eu vou pelo menos uma vez por mês também, eu vou pra casa de manhã. Mas eu ia dizendo que a gente precisa de tão pouco para ser verdadeiramente feliz, né? A gente está numa rota de consumismo tão grande, a gente pesquisa um troço na internet, os algoritmos ficam propondo a gente isso, aquilo. Eu nem posso falar contra isso, porque a gente tem produto digital, infoproduto, mas é de fato assim um bombardeio. Você liga a televisão, é comercial disso, comercial daquilo, e vai envolvendo a gente numa roda do consumismo, assim, fora do comum, né? Quando a gente lê O Mais Esperto que o Diabo, a gente vai vendo isso, né? Que não tem nada a ver com o diabo do que as pessoas pintam, mas como o universo também vai conspirando para envolver aquilo em que nossa mentalidade está disponível e acessível, e as pessoas vão secundarizando o que realmente importa. E eu sempre me lembro que em 97, um ano antes de morrer, Tim Maia deu uma entrevista bombástica, onde ele dizia assim, que muitas vezes ele pagou as prostitutas só para ouvir o lamento da sua solidão e não da solitude, né? Do seu conflito existencial. Imagine, o introdutor da soul music no Brasil, um dos maiores fenômenos da música popular brasileira, né? O Tim Maia. E era um cara vaziozão, e procurou na bebida, procurou na droga, procurou e não tinha, porque tinha tudo que a sua condição podia lhe proporcionar, né? Depois, óbvio, que a carreira estabiliza, mas continuava vazio e infeliz, né? E quando a gente bota o pé na areia, a felicidade muitas vezes está no simples, né? Tá na camiseta, tá no short, tá num banho de mar, tá num banho de rio, né? Tá na conversa, tá na prosa, tá no gole de café, né? Tá num reencontro de um amigo, tá num abraço afetuoso. Exatamente. E a gente vai enchendo de bugiganga, achando que aquilo vai fazer a gente mais feliz, né? Uma casa nova, um pouco mais de dinheiro, e às vezes que a gente nem usufrui,
né? O dinheiro que o caba tá acumulando e não desfruta, não atende o outro, não faz o bem a ninguém, o que é uma loucura perversa. Mas eu vou, daqui um pouco, eu tenho certeza que você vai estar com o Nied andando pelas tribos aí, viu? Ela é indigenista, convertida ao xamanismo, né? É uma figura, assim, a doutora Emília também, que tem uma participação decisiva em vários projetos que eu bolo, é uma parceira de vida. Tá no nosso curso online, que é o Método Leme e a Jornada dos Navegantes. Ela é natural da ilha de Taparica e quando eu trouxe Emília para esse ambiente nosso, né? Eu disse, Índia, eu chamo Nied de Índia, né? Você vai se dar muito bem com Emília, porque ela é a mesma vibe sua, pé na areia, zen, tranquila, relax. E eu tô vendo que tem mais um integrante dessa tribo, né, aqui com a gente. Cada mente, né, é um oceano. É um oceano. Né? Então, se nós temos aqui né, um número de pessoas, então cada indivíduo é um oceano, né? E assim, é gigante, né? São muitas informações. Tem, olhando assim sua vida inteira, né? Desde a sua saída de Itapé, sua chegada em Ilhéus, sua trajetória como feirante, uma única calça para compartilhar com os irmãos e todo esse processo de dificuldade. Tem algum desafio assim, ou algum momento mais desafiador dessa trajetória inteira sua até esse momento em que foi assim fundamental para fortalecer suas crenças em você mesmo como ser humano, nos valores que pai e mãe transmitiram ou transferiram para você, né? Algo assim especial que foi importante nesse processo de superação e caso exista, né, como isso influenciou você ao longo de toda essa sua jornada? Eu não conseguiria, certo, assim, verificar em que momento isso se apresenta, certo? Assim, um momento desafiador. Eu sempre imaginei muito, todo momento é um momento desafiador para quem veio lá de onde viemos, circular em determinado ambiente que é extremamente perverso. Aí esses ambientes, né, falando da faculdade, né, eu me lembro que na minha primeira, uma semana, aí na primeira semana de aula, na sexta-feira, o professor começa a fazer uma sabatina. E aí começa a sabatina, querido Alisson, perguntando, faz a sabatina de história, é uma disciplina de filosofia, viu? E aí faz uma sabatina de história, como se fosse um vestibular oral pra turma. E depois ele começa a perguntar, quem domina espanhol? Não. Quem domina inglês? Quem domina francês? Quem domina alemão? Quem domina italiano? Espanhol era obrigatório, nós sabemos. Então, esse foi o primeiro desafio que se apresenta, certo? Ali em 2007. Bem interessante. Mas eu, na caminhada, né, eu acho que teve um momento bacana, simbólico, desse processo de formação. Do primeiro mês. Dentro do primeiro mês. Na segunda semana que eu estava morando aqui, em Salvador, eu fui de novo a Salvador. Eu sofri uma abordagem. 2 rapazes. Eu estava com uma amiga, essa amiga que me recebeu aqui em Salvador, de Ilhéus, ela me recebeu em Salvador, e nós fomos para a faculdade. Ela ia fazer a matrícula dela, né? E aí esses 2 rapazes resolveram me abordar. Dinheiro, pediu dinheiro. Eu até não queria dar o dinheiro, mas minha amiga disse, Efson, ali na frente tem uma comunidade, e você tem que dar o dinheiro mesmo dele, pra eles, certo? E aí eu tive que dar o dinheiro, o pouco dinheiro que eu tinha. E é interessante que aí eu vou e telefono lá pra casa, pra minha mãe, e desabo no choro. Aí meu irmão, na sequência, isso foi pela manhã, pela tarde meu irmão telefona pra mim. E pergunta, você não quer voltar? Aí eu brinco dizendo assim, que foi a pergunta do diabo. A pergunta poderosa, né? Que aí agora... Mas assim, a pergunta do diabo. E aí, você já sabe a resposta que eu dei, mas eu acho que porque ali também tinha tudo para dizer, quero voltar. Eu abandonaria todo um percurso de vida, certo? E abandonaria o propósito, né? Abandonaria o propósito. Eu disse, vou permanecer aqui. Eu tinha me lembrado de uma professora de cursinho
Porque, apesar de ser desafios, né, ali na feira, eu faço o processo seletivo, eu faço um concurso na gestão de áreas, passo para ser fiscal sanitarista. E depois, ali na sequência da gestão de Valderico Reis, eu faço um processo seletivo para ser agente de combate de endemias. E com esse dinheiro eu vou pagar cursinho. E dois cursinhos eu vou pagar. Eu pago um curso de espanhol e pago um cursinho que era um dos melhores lá de Ilhéus, ó. Agora fiquei fino, tá vendo? Por cima da carne seca. E eu fui pagar o Fênix. Eu pagava o cursinho do Fênix do saudoso professor Arléo. É bacana porque Arléo vai votar em mim para eu entrar na Academia de Letras de Ilhéus. Então, Veja, né? Então, Que top. Então, e aí, né, nesse processo todo, nesse percurso todo, então, voltando, então aqui na faculdade, então eu me deparei com esse dilema, né, do meu irmão. Se eu deveria permanecer ou se eu deveria voltar. Resolvi permanecer, certo? E comprei a briga. Eu me lembro também que quando eu saí de lá, de Ilhéus para Salvador, eu trouxe uma caixa de livros, literalmente, e uma bolsa que eu trouxe as minhas roupas, as roupas que eu tinha, as melhores possíveis para poder usar na faculdade, né? Durante esse período. E minha mãe me deu uma bolsinha com várias moedas, foi o único dinheiro que minha mãe me deu. Nunca faltou dinheiro, Alisson, na minha vida de lá pra cá. Até recentemente eu tinha essa bolsinha. Depois eu acabei jogando fora, não era pra ter jogado. Antes de minha mãe falecer, né? Eu joguei assim, uma bolsinha pequenininha, mas toda vez eu jogava moeda lá dentro. Nunca ficou sem moeda. Nunca fiquei sem dinheiro, meu amigo. Né? Então, assim, então os desafios, né? Então nós precisamos também, às vezes, ler talvez esses desafios como também possibilidades, né? Então, são desafios, mas são possibilidades, né? De você bater... Eu tô utilizando aqui esses... Claro que tem outros momentos, Sim. né? Tem outro momento, assim, muito particular que não vem um caso. Não tô preparado para contar. Em outro momento. Aí você tá deixando todo mundo curioso. Aí você vai voltar para a segunda parte. E aí, talvez tenha sido o maior desafio de minha vida, né? Como conviver com esses desafios. Mas é isso, eu me considero um sujeito de sorte, certo? Efferson, se você pudesse voltar em uma outra vida, você voltaria tudinho, sem arrependimento. Certo? Pensei que você ia dizer que não ia me derrotar, pô, lá no Grêmio Estudantil. Essa também, meu amigo. Então eu voltaria e dizer assim, eu quero tudinho de volta, tudinho. Com os erros, com os acertos e com as dificuldades e com os desafios, certo? Muito me considero assim, porque também, querido Alisson, nós precisamos compreender essa diversidade, certo? Então, compreender também os lugares e transformar essa realidade, certo? Em oportunidade, certo? Eu não vou aqui fazer um discurso que todo mundo tem que ficar rico, certo? Mas nós vamos fazer um discurso que todo mundo tem acesso, né, às políticas públicas com qualidade e que todo mundo tenha condições de viver bem, né? As pessoas merecem, né? Então, as pessoas... Por que não? Porque as pessoas não podem viajar, passar suas férias com seus familiares, né? Por que um pai de família não pode? Verdade. Né? Porque só alguns, né? Porque as pessoas não podem dignamente ter uma escola boa, certo? No Brasil nós temos muitos recursos, só que a classe média, eu sempre bato na classe média, infelizmente, nós fizemos um pacto da mediocridade, a classe média brasileira. Então nós utilizamos as universidades públicas, né? Todo mundo quer uma universidade pública, certo? Todo mundo quer estudar numa UFBA da vida, todo mundo quer estudar numa USP da vida, todo mundo quer estudar numa FRJ da vida, certo? Um ou outro até justifica, tava tendo greve e tal, mas isso é mais por outros motivos e tal, certo? Mas todo mundo gostaria de ter. E nós temos muitos hospitais públicos maravilhosos. O que nós precisamos fazer é fortalecer esses espaços, porque não é razoável, né? Um sujeito de classe média pagar R$1.000, R$1.500, R$2.000 em plano de saúde. Ou ter que pagar R$3.000, R$4.000 para uma escola particular,
Certo? Porque Não a escola faz o menor pública, às sentido. vezes, não funciona. Não faz sentido, porque nós fazemos um pacto de mediocridade, certo? E o transporte público não funciona, porque uma parte da escola, a escola pública, a educação básica no Brasil, infelizmente, uma parte considerável dela não funciona. Verdade. Só guardando relação com tudo que você nos disse, quanto aos desafios, eu tenho um querido amigo que a vida profissional me deu, e nesse âmbito profissional se tornou um amigo que chama Paulo Emílio Torres, presidente da Academia Baiana de Medicina Veterinária. É um cara assim fenomenal, um ser humano, um coração super generoso. E nós trabalhamos juntos. Eu tive o privilégio de trabalhar com esse cara que é um espetáculo de ser humano e como profissional é assim irretocável. E sempre que a gente se deparava com algum desafio, e aí o meu perfil executor, né, já levantava, ele dizia: calma, é preciso enxergar além da montanha. E um dia eu fui para casa, depois de um dia puto, com aquele enxergar além da montanha, um problema desse tamanho, e ele disse a mim: Alisson, se não conseguir enxergar além da montanha, imagine além da montanha. E isso é uma técnica de visualização, de propósito. Porque imagine, os desafios existem para você, para mim, para todo mundo. A diferença é a forma como nós enxergamos o desafio. Alguns desistem, é o primeiro beliscão. Eu também fui assaltado quando cheguei aqui na Pituba, eu saindo da farmácia, até os remédios os bandidos levaram. A mãe de minha filha, à época grávida, com a barriga enorme de 8 meses. E eu voltei correndo para telefonar do celular de Wagner, para dizer a ela que se ligassem do meu celular, ela não atendesse. Acho que nem tinha WhatsApp naquela época, era ligação ou mensagem de texto ali. Eu aprendi que a gente não salva apelido nem referência familiar de ninguém no telefone, né? Tá no meu telefone minha filha, eu sei que ela é minha filha, tá o nome dela, não é? Tá minha mãe, eu sei que ela é minha mãe, tá o nome de minha mãe, né? Então, algumas pessoas desistem no primeiro beliscão, na primeira dificuldade, mas isso não é culpa delas próprias, isso é culpa desse sistema que está montado para ensinar as pessoas a não pensarem, a se conformar com o estado de mediocridade que lhes fora imposto, né? E aí, eu quero deixar uma dica poderosa para você, com base na vida deste jovem rapaz que sai de Itapé, que é uma cidade muito pequena do sul da Bahia, para Ilhéus, filho de uma feirante, que vem estudar na perspectiva de um propósito de vida melhor para si, para a sua família, para os seus, para o seu bem-estar, trazendo apenas uma bolsinha com algumas moedas, né? A compreensão de que nós vivemos numa corda bamba o tempo inteiro. A vida é um balançar de incertezas numa corda bamba, mas você só vai cair se desviar os olhos do seu propósito. Enquanto você tiver os olhos fixos ou fitos para além da montanha, nada, nem ninguém, nenhuma dificuldade vai conseguir te parar. A prova está aqui no nosso 2 Dedos de Prosa hoje, Éfeso Lima, né, o doutor Éfeso Lima, com uma história impactante. Nós estamos caminhando para as partes finais do nosso encontro, desse nosso 2 Dedos de Prosa, Éfeso. E ao longo dessa jornada, você se destacou em várias áreas. Você passou em Direito, você passou em primeiro na prova da ordem. Tudo que se dedicou e se propôs a fazer, isso vem desde cedo, né? Muito caprichoso. Eu sou prova viva disso, muito detalhista, planejador. Embora tenha falado aí de alguns momentos assim na infância de falta de concentração, mas a literatura também foi um caminho que lhe trouxe notabilidade, lhe trouxe respeito. E a pergunta é: como você acredita que a literatura, que a arte, que a cultura, que os saberes, né, não apenas os saberes formais, mas o conjunto dos saberes popular, das tradições, desse tecido social extraordinário que é a nossa gente, que é o nosso povo, não é? Como você acredita que isso pode ajudar a promover superação, como isso pode ser combustível, não é, para que outras pessoas olhem? E eu vou dizer a você assim com muita verdade, quando vi a sua eleição, é um de nós. Eu disse: porra, esse cara é meu contemporâneo, esse cara eu convivi com esse cara, né? Fundamos ou refundamos uma entidade juntos, temos uma história que faz parte da minha vida, eu tenho que trazer esse cara para bater um papo comigo. Né? A gente via José Vando, a gente via Jabes e outros tantos, parecia tão distante assim, né, da nossa vida, da nossa realidade, daqui a pouco você tá lá.
E o meu sentimento, eu me lembro que mandei um direct para você no Instagram, né? Era assim, você é um de nós. É isso Né? mesmo, Me me lembro. representa. E o meu sentimento era assim, aqui, arrepiado. Eu cheguei lá. Né? Disse aqui, Emerson estava aqui nessa cadeira, não é? Que você hoje está batendo um papo com a gente nesses 2 dedos de prosa. Então, como você acredita? Você já disse que tudo isso é para o outro. As funções e as profissões que você assumiu foi pensando no outro. Você fez a escolha mais difícil. Podia ter aberto um escritório, ter sido sócio de qualquer daqueles colegas, né, da faculdade e hoje seguir o conselho do professor. Ou você escolheu o mais difícil. Não é? Que é cuidar da vida de quem precisa. Como a tua arte, a tua obra, a tua literatura também é um instrumento desse propósito de vida. Ó, antes de responder, eu vou falar aqui, aproveitar e dizer assim, a figura de Emerson, né? Emerson foi muito importante. Emerson esteve lá no Colégio Modelo para estimular a criação daquele Grêmio Estudantil, né? É interessante que aquele Grêmio Estudantil, nós até demos o nome, né, do Grêmio Estudantil Hélio Pólvora. Então é bom que se diga que ali também talvez eu já tinha alguma inserção na área literária, né? Hélio Pólvora fez parte da Academia de Letras de Ilhéus e fez parte da Academia de Letras da Bahia. Então, um grande escritor. Então, Emerson foi muito importante também nessa minha caminhada, né? Eu acho que o movimento estudantil foi muito importante, porque o movimento estudantil lá em Ilhéus me levou para esses determinados espaços. Aos 6 anos de idade eu queria ser advogado, mas como eu queria ser advogado em Itapé, eu nunca tinha vindo advogado na minha vida, certo? Sei lá, coisas do destino. Então, e aí, né? Então veja a importância da presença de Emerson, né? Na minha vida. E na vida também, eu acho, de meus colegas, né? Então, te respondendo, a eleição ali na Academia de Letras de Ilhéus, ela foi muito representativa, certo? De algum modo, eu até brinquei, que não tem nada de brincadeira nisso, mas eu disse que o morro chegava à Academia de Letras de Ilhéus. E é um fato. Né? Então, e a posse, ela foi recheada com as pessoas populares. Certo? Então, eu me lembro que, primeiro que lotou, graças. E segundo, porque o povo estava lá. Eu acho que incomodou muito algumas pessoas, mas o povo estava lá e tinha que estar. Então, tudo isso, né? A literatura, a arte, né? De um modo geral, o cinema, o teatro, elas cumprem de algum modo um papel social. Mesmo que algumas pessoas entendam que não, que a arte não tem obrigação necessariamente de cumprir função política e tal. Eu penso diferente. Eu acho que a gestão pública, o Estado, não pode, certo, interferir na produção, certo? Do ponto de vista da liberdade. Mas penso eu também que muitos dos sujeitos, né? Primeiro que é um espaço de se realizar pessoalmente. Né? Então, eu me sinto realizado. É interessante que uma parte de minha produção eu faço à noite. Eu faço 11 horas da noite, 1 hora da manhã. Né? Então, eu me considero um sujeito privilegiado por ficar até tarde de noite escrevendo, certo? Eu escrevo poemas, escrevo contos, escrevo crônicas, escrevo artigos que não são literários, né? Artigos de opinião para o jornal aqui, à tarde, por exemplo, para o Pimenta na Moqueca e tantos outros blogs lá da região do sul da Bahia, que eu também fico preocupado. Então, com as questões públicas. Então, a arte, ela cumpre esse papel. Então, escrever me faz bem e me realiza. E a Academia de Letras, assim como a Grapiúna, me ajudaram, de algum modo, me potencializaram. E é bacana porque você cita, né, 2 figuras aí, né? 2 figuras bem representativas da área, inclusive, do direito. Né? E ambos também professores da faculdade lá da UESC, né? São aposentados, tá? Da UESC. Então, é isto. A professora Maria Luísa Heine, que ela que me recebeu na academia. Então, ela com muita... É interessante, porque ela me conta que ela já teve uma fazenda lá em Itapé. Olha que coincidência. Sabe? Então, muito coincidência então, é todo um processo. Então, a arte, ela cumpre esse papel. Então, de que forma nós podemos transformar vidas? Agora, detalhe, a literatura, né, é realidade, certo? Apesar de nós termos a ficção, né, mas você
tem ali por trás um debate. Então, quem não se lembra de Gabriela Cravo e Canela discutindo sobre empoderamento feminino? Perfeito. Né? Então, Gabriela, que as pessoas assim, ai, Gabriela ingênua e tal. Mas Gabriela, poxa, uma baita de uma mulher, certo? Jorge Amado, em 1957, publicado em 58, está refletindo a liberdade. Gabriela se recusa a aceitar o sobrenome Saad, né, de Nassib, do turco. Gabriela abre a gaiola, ó, a metáfora linda, e coloca o sofrer para voar da gaiola. Nassib leva um sofrer para Gabriela e Gabriela abre, olha direito animal, viu? E a liberdade. Gabriela abre e liberta o sofrer. E o sofrer não é preso, né? Que Sim. metáfora. Não basta só abrir a gaiola, ainda tem um sofrer. Duas metáforas ali dentro de uma só construção. Então, a literatura possibilita, né? Agora, nós precisamos trazer para a realidade, certo? Eu acho que nós precisamos sensibilizar os jovens, nós precisamos sensibilizar os adolescentes, nós precisamos criar estratégias para que nós possamos transformar vidas, né? Então, não só a literatura, mas o cinema, o teatro, a dança, a capoeira, certo? Você pode ler, ver, né? Tanto do ponto de vista do espírito mesmo, mas dentro de uma concertação social, né? Mas também como ações sociais mesmo também, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acredito muito nesses contextos, nos debates da cultura, da transformação social. Enfim, eu sou um apaixonado, né? Se você me perguntar assim, eu sou muito suspeito para falar desse... Primeiro que toda vez que eu volto e meia, a ressocialização de presos por meio da literatura, remissão de pena, né, que está em curso. Então... tratamentos na área de saúde. Então, assim, são espaços, né? Eu acho que a arte impacta nas nossas vidas, né? Eu acho que talvez o trabalhador, o cidadão comum, né, acaba não tendo tempo de refletir, Sim. porque não tem tempo de elaborar, certo? Então, assim, eu não sou contra as novelas, certo? Eu acho que o problema é que o trabalhador não tem tempo de elaborar as reflexões. Daí às vezes não conseguem fazer, não são levados a fazer reflexão, né? Mas é isto, eu acho que, e a arte, ela, no meu caso, ela tem cumprido, né? Viu, Isso querida? tudo eu trago até hoje. Eu também, assim como você, Emerson, tem uma passagem fundamental na minha vida. Eu me lembro quando a professora Aurelice me entregou a Emerson, o ano acho que era 98, e a partir de então a gente seguiu uma caminhada, uma trajetória de vida. Ver Emerson hoje também ocupando espaço de poder importante, influenciando a vida de tantas pessoas, com sensibilidade, com essa visão de oportunizar os filhos dos operários a terem as oportunidades, não é, que nós lutamos para ter, e muitas delas nós não tivemos. E muitas dessas rodas de conversa, desses espaços, eu me lembro que quando eu fui para a SEAGRE, a gente tentou criar um coral da SEAGRE e as pessoas não entendem isso, né? Só entendem essas coisas quem viveu essas coisas, né? E a gente brinca com um amigo muito pessoal, eu não vou preservar o nome, que diz assim, ó, para de ser dublê de pobre. Uhum. Você não vai entender nunca essas coisas, porque você não viveu, você nunca comprou pão enrolado num papel pardo, Uhum. você nunca comprou a granel, você sabe o que é comprar retalho, você não sabe o que é comprar um quarto de sabão massa, de querosene, você não vai saber nunca, né? Então essas experiências que a gente tinha, esses espaços culturais, esse espaço de troca de saberes, que a gente aprendeu na luta, era uma forma de trazer leveza, de construir unidade, mas também de formar o pensamento crítico. E eu quis muito colocar um coral na SEAGRE, integrar todos os servidores, não consegui. O Rodrigo Ita fez isso na FLEM e o coral veio, recebi os vídeos do coral. É a coisa mais linda. A gente fez uma homenagem de um título de cidadão baiano a um amigo português e não tem como não ir às lágrimas, né? Você olha, tá ali um ex-prefeito, que é o diretor administrativo e financeiro de uma instituição, e tá ali a pessoa que serve o cafezinho, sabe? Tá ali a pessoa dos serviços gerais e eles são as estrelas no espaço comum, vestindo a mesma farda, o mesmo uniforme, juntos, né? Então, assim, isso, para além do convívio, da ambiência, isso traz massa crítica, né? Isso traz uma provocação do pensar,
Atualmente, na superintendência que eu coordeno, a gente construiu um movimento às sextas-feiras, onde a gente para no final do expediente, né, a gente contratamos uma facilitadora, não está na estrutura do Estado, não é isso, é uma psicóloga com experiência em trabalho de grupos, e ali a gente tem um clube do livro. É 1h30 de encontro, os primeiros 30 minutos dedicado a 5 pessoas por reunião, falar do livro que está lendo, qual insight que teve, não é? Qual a lição que aprende com isso. Não é? Então, nós temos meia hora de clube do livro, cada um lê durante a semana, os encontros são quinzenais, e nesses encontros a gente compartilha o que cada um leu, o que cada um viu, e aí depois nós temos uma roda de conversa. Né, onde a facilitadora apresenta ali dinâmicas e todo mundo se envolve e a emoção toma conta, mas o pensamento crítico também, mas a consciência da unidade, a consciência do dever de servir ao público, de que a minha decisão ali impacta na vida de centenas de milhões de pessoas, né, e a produtividade e as outras coisas que consequentemente são derivadas desses espaços onde a gente estimula o pensamento, onde a gente cuida do humano, onde o humano não é só um número, uma estatística, né, e aí no meu lugar, do meu lugar, aquilo que eu faço tem que ter como propósito compartilhar. Quando eu compartilho, eu cresço. Eu só cresço quando eu compartilho. Essa é a lei do universo. Maravilha. Né? É esse o ciclo. Excelente, né? excelente. E que bom ter você aqui com a gente. Tá? Nós estamos chegando de fato ao fim do nosso 2 Dedos de Prosa. E assim, muito gratificante. Né? Confesso que a gente monta o mínimo de roteiro para a gente não se perder, para a gente ir aqui conduzindo a conversa, mas existem momentos como esse que o coração, as lembranças, a memória, não é? A energia toma conta da gente, e eu muito feliz de poder dividir esse espaço com você, de poder recebê-lo aqui na minha casa, de estarmos juntos na casa de tantas pessoas, no carro de tantas pessoas, né, no celular de tantas pessoas, que enquanto fazem os seus muitos afazeres, param para ouvir uma história tão forte, uma voz tão potente, um coração tão vibrante quanto o seu. Né? Eu saio daqui, acredite, diferente do que entrei, né? Com mais vontade de viver, com mais inspiração, né? Com mais inspiração, porque foi possível para você, é possível para mim. É possível para quem nos ouve, é possível para quem nos assiste. Né? Então, assim, muito obrigado por essa entrega. Querido Alisson, muitíssimo obrigado. Eu fico emocionado toda vez que eu reencontro os amigos de caminhada, e você representa muito isto, tá? Porque também representa a vida. Representa a vida, você representa a vida, né? E superação. E desejo mesmo para você, assim como desejo para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Viver é difícil, não é fácil, mas nós não podemos desistir em hipótese alguma da caminhada, né? Os desafios transformamos em possibilidades. Eu acho que é isto. Eu acho que nós representamos isso, de algum modo, sabe? Aquela persistência, essa luta. Então, só tenho a agradecer esse momento, agradecer aqui a equipe técnica, a sua equipe técnica aqui do programa. Então, muito obrigado. E esperamos nos ver, tá? Eu iria comentar, dizer para você, olha, que tem um livro que tá na minha bolsa, que eu quero lançar. Agora em setembro, vou lançar em novembro. Ué. E aí eu espero talvez que nossas agendas se batam lá em Ilhéus, né? Para que nós possamos... Salvador não, talvez Ilhéus seja mais representativo o nosso encontro lá, viu? Na Academia de Letras de Ilhéus. Provavelmente vai ser lá na academia. E eu espero bater nossas agendas. O nome do livro é chamado de Diversidade. Diversidade com C, não com S. Tá? Então tem muitas memórias. Muitíssimo obrigado a você e obrigado a todos e todas. É só avisar, nós vamos estar juntos nesse momento. Muito obrigado a você que esteve conosco no seu podcast favorito de todas as manhãs de domingo. Aqui nós concorremos com o Esporte Espetacular, com o Domingo em Família, Efson, mas as famílias se juntam em torno da TV para nos acompanhar. E não se permita ser reduzido pelo pensar pequeno. Pense grande. Sonhe alto e haja com coragem. Você é maior e mais forte do que pensa. Conte sempre conosco. Segue a gente lá no nosso canal no YouTube, Alisson Gonçalves, no nosso Instagram, @alissongonçalves.ba, e segue também o Efson, deixa o arroba aí, Efson, pra turma te seguir. @Efson Lima. Tamo juntos.
Até o próximo episódio. Fique bem e lembre-se, você é maior e mais forte do que você pensa que é. Eu quero. Muito obrigado. Obrigado a você. Que momento top, velho.